The Wizards of Realism. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Vamos conversar um pouco hoje sobre quem realmente foram os autores do Novo Testamento. Uma coisa é certa, não foram os discípulos de Jesus. Pelo porque Mateus e João eram somente apóstolos, Lucas era médico de Paulo e Marcos um seguidor de Pedro. A tradição cristã acredita a essas pessoas, esses evangelhos, mas isso aí é puro mito, não tem nada de verdade. Os religiosos pegaram e atribuíram a eles de forma aleatória. É isso que aconteceu. Veja a seguir, um a um, o porquê foi feito isso. Cada um com sua particularidade. Fizeram o seguinte: o texto creditado a João é o único dos evangelhos a relatar o episódio em que Jesus, pouco antes de morrer na cruz, pede a João que cuide de Maria. Por causa desse episódio, deram a autoria do texto para João. O de Mateus foi atribuído a ele porque o mesmo dá ênfase ao aspecto econômico. Ele era conhecido como coletor de impostos. Hoje em dia, qualquer um pode ser escritor, pois a maioria absoluta sabe ler e escrever. Há 2000 anos, saber escrever era o equivalente a hoje ser doutor em física quântica. Por causa dessa carência de pessoas que soubessem ler e escrever, os antigos contratavam escribas. Com os evangelhos não foi diferente. O que aconteceu foi o seguinte: comunidades cristãs encomendaram esses trabalhos aos escribas, ditaram as histórias que conhecemos hoje. Além disso, entregaram outros textos para servirem de fontes aos escribas. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. 40 anos após a morte de Jesus, isto é, nos anos 70. Mateus e Lucas vieram depois, entre 75 e 80. Como foram próximo ao evangelho de Marcos, guardam muitos trechos similares. Há também coisa igual em Mateus e Lucas que não aparece em Marcos. Isso denota que os autores teriam usado a mesma fonte em comum, que acabou sendo perdida. Essa fonte é chamada pelos especialistas de Kiel, fonte em alemão. Por causa disso, eles são chamados de sinópticos, ou seja, possuem a mesma ótica. As histórias contadas pelos três são basicamente a mesma história, com alguns adendos e omissões. No caso de João é diferente. Jesus é tratado não como filho de Deus, mas como o próprio Deus reencarnado, mudando toda a narrativa. Esses escritos são do ano 100. Há muitas divergências entre o Evangelho de João e os outros três anteriores. Em João, Jesus destrói as barracas dos cambistas e vendedores do templo logo no começo da narrativa, enquanto nos outros isso acontece no final. Depois disso, surgiram várias e várias biografias de Jesus, criando uma verdadeira bagunça. Quando o cristianismo foi legalizado como religião oficial do Estado romano pelo imperador Constantino, essa algazarra foi organizada pela Igreja no século IV. Foram definidos aí os livros que fariam parte da Bíblia cristã. Usado como critério os textos mais antigos, para eles os mais confiáveis. Daí, os textos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Eles simplesmente deram salvaguarda e utilizaram as suas escrituras que já estavam lá há séculos.
Esses 4 evangelhos já faziam parte do cânon de Muratori, datado de 170 depois de Cristo. Os textos que sobraram, isto é, que ficaram de fora da Bíblia, são os famosos apócrifos, que significa ocultos em grego. Existem diversos deles, inclusive um que foi descoberto recentemente e ficou muito famoso por dizer que Jesus era casado. Um pedaço de papiro do tamanho de um cartão de visita, em que aparece escrito em egípcio: Jesus disse a eles, minha esposa, reticência. O resto está cortado. O manuscrito é dos anos 300 depois de Cristo. Isso denota que alguma comunidade cristã daquela época acreditava que Jesus era casado. Pense, duvide e questione. Surpreenda-me. Se não houver justiça humana, nenhuma justiça haverá. Fé religiosa é a ausência de raciocínio crítico. Se houvessem aborígenes na Antártida, já teriam criado Deus, boneco de neve. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, fui! If there is no human justice, there is no justice at all.